Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Cruzeiro que viaja a Uberlândia com titular e reforço para enfrentar o Tombense. E Gerson desabafa sobre críticas ao pai e chora em apresentação no Cruzeiro. Pessoal, meio-campista que se emocionou e não conteve as lágrimas ao falar da sua família. E pelo Cruzeiro, Tite vai enfrentar seu sucessor no Corinthians em jogo do Campeonato Mineiro. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante, hein? Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Sem mais delongas, bora lá falar do maior de Minas. Pessoal, dupla de reforço, né? Reforça aí a delegação para o duelo contra o Tombense nesta quarta-feira no Parque do Sabiá. Segundo jogo do Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro que viajou na tarde desta terça-feira para Uberlândia, com duas novidades na delegação: o titular Arroio e Chico da Costa, reforço de 2026. A dupla pode atuar diante do Tombense nesta quarta-feira às 9h30 da noite no Parque do Sabiá pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Arroio que terminou o ano em alta pelo Cruzeiro, né? O jovem equatoriano de apenas 19 anos se adaptou rapidamente ao time e conquistou espaço com atuações marcadas por velocidade, dribles e poder de decisão. No último jogo de 2025 diante do Corinthians, né, na semi da Copa do Brasil, foi dele os 2 gols da vitória do Cruzeiro, que acabou eliminado, né, nos pênaltis. Nem falar desses pênaltis, né, que, parte o coração. Já Chico da Costa, reforço para essa temporada, vive a expectativa da estreia com a camisa do Cruzeiro. Em 2025, o centroavante esteve emprestado ao Mirassol e, sob o comando de Rafael Guanães, foi acionado 20 vezes no Brasileirão, com 6 gols marcados. Após derrota na primeira rodada do estadual para o Pouso Alegre, né? Derrota aí fatídica, né? Por 2-1. Lembrando, com um time formado majoritariamente por garotos da base, o Cruzeiro busca a primeira vitória no Mineiro e, consequentemente, na temporada. A tendência é que o técnico Tite siga utilizando uma equipe mesclada, com jovens jogadores e atletas que tiveram menos minutos na temporada passada. Os considerados titulares, com exceção de Arroio, que retornaram aos treinamentos no dia 5, devem seguir em fase de preparação. A comissão técnica trabalha com foco na longa e desgastante temporada que o Cruzeiro terá pela frente em 2026. Em janeiro, o clube enfrenta uma maratona de jogos, incluindo clássico no Mineiro e a estreia no Brasileirão. Pessoal, Tombense Cruzeiro nesta quarta, né, dia 14, Cruzeiro Uberlândia, dia 17, Cruzeiro e Democrata, dia 22, Atlético Mineiro e Cruzeiro, domingo, dia 25, lá na Arena MRV, ou Toca 4, Botafogo e Cruzeiro, na quarta-feira, dia 28. Data ainda a confirmar. Mas, puxadíssima essa temporada. Então, o Cruzeiro vai de mesclado, porque senão, pessoal, o time não vai dar conta. É muito pesada essa temporada de 2026. Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores e o Grande Brasileirão. Então, vamos, que vai dar bom. Tite tem um plano, meu povo. Oficialmente apresentado como reforço do Cruzeiro, Gerson se emocionou nessa terça-feira, né? Ele que falou sobre o seu pai, né? Marcos Antônio da Silva, conhecido aí como Marcão. Gerson comentou a relação próxima com seu pai, que participa ativamente de sua carreira, e chorou ao relembrar as críticas direcionadas a Marcão e a outros familiares nas redes sociais. Olha o que disse Gerson. Abre aspas. Se hoje eu estou aqui, primeiro foi por Deus, pelo talento que me deu. Já meu pai foi meu primeiro treinador. Começou me treinando na rua. Estivemos juntos quando passamos dificuldades. Ele sempre acreditou em mim, até quando eu não acreditava. A gente briga bastante, mas fica emocionado de falar isso.
Muitas pessoas criticam, falam muita coisa, mas aí é fácil falar. O mundo que vivemos hoje é muito fácil falar do próximo. Hoje falam mais da vida do próximo do que da própria vida. Criticam muito ele, falam muita coisa. Mas quando você está no sofá, dentro de casa, é muito fácil pegar o celular e falar. Mas ninguém sabe o que passou. Fecha aspas, disse Gerson aí, relembrando a infância e os momentos em que enfrentou dificuldades, sempre com a família ao seu lado. E ele desabafou o seguinte, abre aspas, ele estava comigo quando não tínhamos o que comer em casa. Não vai ser agora que vou abandonar ele. Estamos juntos até o final. Esse choro não é de tristeza, é de alegria. Só a gente sabe o que passamos. Hoje posso dar uma vida boa para minha família. Posso dar uma escola digna para minha filha. Se hoje estou aqui, agradeço a meu pai. Primeiro a Deus, depois meu pai. Muito fácil falar da vida do próximo, criticar. Muito fácil pegar o telefone e fazer um vídeo. Mas ninguém estava comigo quando eu chegava em casa e não tinha o que comer. Ele estava, minha mãe estava, minhas irmãs estavam. O que eu puder fazer para ajudar a minha família, eu vou fazer. Podem falar o que quiser, eu não ligo. Esse choro é de alegria. Desabafou aí, né? Fecha aspas, desabafou o Gerson, que falou, né, de onde veio, onde chegou e onde quer chegar. Com forte desabafo, né, o jogador não conteve as lágrimas e recebeu o apoio de Pedrinho BH, dono do Cruzeiro, que abraçou o Gerson e, na sequência, puxou aplausos na sala de imprensa. Pessoal, Gerson que chega aí com uma das mais badaladas contratações, né? A contratação mais cara da história do futebol brasileiro e chega para ser um nome forte no Cruzeiro e alavancar ainda mais o nosso nível técnico. E falar aí em nível técnico, Cruzeiro que vai ter o segundo jogo pela frente do Mineiro. E Tite vai ter um confronto especial contra o seu sucessor no Corinthians. Há 10 anos, o técnico deixou o CT Joaquim Grava, né, para assumir a seleção brasileira e foi substituído por Cristóvão Borges, hoje no Tombense. Em 12 de junho de 2016, Tite dirigiu o Corinthians pela última vez em uma derrota no clássico para o Palmeiras, 1-0 no Allianz Parque. Jogo válido na época, né, pela 7ª rodada do Brasileiro. Exatamente uma semana depois, Cristóvão Borges seria anunciado como o novo comandante do Corinthians. Enquanto Tite passou a se dedicar integralmente ao ciclo da seleção brasileira e de olho na Copa do Mundo de 2018, né, Cristóvão Borges não teve sucesso no Corinthians e ficou no cargo por cerca de 3 meses. Curiosamente, o último jogo de Borges como comandante do Corinthians também foi uma derrota para o Palmeiras, por 2-0, né, lá na Arena Neoquímica, pela 26ª rodada daquele Brasileirão. Foram apenas 18 jogos, com 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Tite, por sua vez, passou 6 anos à beira do campo em jogos da seleção brasileira. E hoje, o técnico do Cruzeiro dirigiu a equipe não somente na Rússia, mas também na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Apesar de não ter conquistado o Mundial, Tite foi campeão da Copa América em 2019 e deixou o cargo com o melhor aproveitamento no século. 81 jogos com ele, a seleção brasileira venceu 60, empatou 15 e só perdeu 6 vezes. Pessoal, reencontro aí, né? Fatídico do nosso futebol. E vamos que vamos. Segundo jogo do Cruzeiro nesse Campeonato Mineiro. E vamos com tudo para conseguirmos a primeira vitória e somar aí os primeiros 3 pontos no Estadual 2026. Então é isso, pessoal. Bastidores do nosso cabuloso. E seguimos firmes e fortes para essa grande temporada rumo aí às glórias eternas. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita e peça encarecidamente, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.